Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora o nosso primeiro capítulo aí do livro, vamos finalmente começar o nosso livro. Finalizamos lá o conteúdo de equilíbrio químico, ficamos algumas semanas nele. Caso você ainda tenha muita dúvida, eu vou passar uma lista de exercícios essa semana para que você continue praticando e caso você tenha dúvidas ainda, queira aprofundar os seus conhecimentos, eu recomendo bastante que vocês visualizem o capítulo de equilíbrio que eu recomendei lá na plataforma Geek, beleza? E lógico, se você tiver dúvida, continue me fazendo pergunta, continue me procurando, que eu estou aí à disposição de vocês, tá? Então agora no nosso primeiro capítulo, nós vamos começar a ver carbono, vida e energia. O nosso estudo, na verdade, agora, ele vai se dirigir para a ideia de estudo das moléculas orgânicas, né, da química orgânica, na verdade. Então, num primeiro momento, nós propomos aí uma ideia de fazer uma contextualização do conteúdo. Para fazer essa contextualização, eu sugeri a leitura para vocês de um texto sobre petróleo, para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre ele e quando a gente passa pelo petróleo, nós conseguimos estudar um pouquinho de química orgânica e contextualizar um pouquinho da química orgânica. O petróleo, na verdade, ele é um material que é bem conhecido, a gente sabe que a sociedade praticamente inteira depende dele, e é um material oleoso de cor escura, que varia de preta a âmbar, né? Depende aí da região, depende da profundidade, depende de várias características para se dizer qual cor vai ser a cor que esse petróleo vai adquirir. E o nome petróleo, ele deriva, né, aí, se eu não me engano, do grego ou do latim, tem na apostila exatamente, eu sinceramente não me lembro, mas é um nome que significa, no seu significado, na verdade é a pedra de óleo, uma pedra oleosa. Esse petróleo ele pode ser encontrado em profundidades diferentes, né? Tem aqueles desenhos clássicos que as pessoas estão furando a terra de um campo, tá preparando a plantação, e aí na hora que coloca ali uma estaca ou uma pá, começa a sair um líquido preto da terra, que é o petróleo mesmo, saindo de camadas bem superficiais de terra. E também existe a possibilidade de petróleo ser encontrado em camadas muito profundas, como, né, um exemplo é a camada do pré-sal, que faz aí referência ao texto que você leu. A composição principal do petróleo é de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos agora que serão os nossos primeiros compostos a serem estudados. O hidrocarboneto nada mais é do que uma molécula, do que um tipo de molécula que combina carbono e hidrogênio apenas, tá? Quando você vê apenas carbono e hidrogênio ligado, você sabe já que esse vai ser provavelmente um hidrocarboneto. E aí, qual que é essa origem do petróleo, né? Nós temos aí duas teorias, a teoria inorgânica, que vem de alguns materiais de sulfato de alumínio. Esses minerais eles foram se decompondo, se degradando, e em determinado momento eles se recombinam para formar substâncias do petróleo. Ou a teoria orgânica, que é a teoria mais aceita, né? Que você tinha lá, há muitos e muitos anos, você tinha alguns tipos de animais, esses animais eles morreram de maneira ou rápida ou lenta, etc. E esse material orgânico foi compactado, né, em grandes pressões por terra e por outros materiais, né, ou por água ou por uma camada grande de sal, que é o que acontece com o pré-sal, por exemplo. E é o que acontece? Esse acúmulo aí de pressão e de condições específicas dessa matéria orgânica, por outros contextos da natureza, né? Ou por causa de uma grande quantidade de terra, uma camada de terra muito grande, ou por causa de uma camada de água muito grande, ou por causa de uma pressão específica que aconteceu ali naquele momento, existe ali a formação de um acúmulo de matéria orgânica, e essa matéria orgânica, quando acumulada, quando sofre essas condições, ela acaba virando petróleo, acaba se transformando nos compostos do petróleo. E aí, para nós entrarmos finalmente na química orgânica, nós podemos falar sobre os problemas ambientais relacionados ao petróleo. Quando eu falo do petróleo, automaticamente, ou melhor, né, pelo menos na minha cabeça, automaticamente vem os problemas ambientais dessa queima de combustíveis fósseis, ou da extração do petróleo, ou até mesmo do vazamento do petróleo, né? O meu foco aqui vai ser a queima do petróleo, mas vale a pena a gente falar sobre os problemas
de uso do petróleo, né? O petróleo, a própria extração dele, ela gera impactos ambientais sérios, né? Você tem aí grandes áreas desocupadas, grandes áreas que vão ter que ser perfuradas, e essas perfurações geralmente geram impactos em loco, né, no local mesmo. Outro problema do petróleo é o vazamento, né? O vazamento de óleo do petróleo, ele impregna na água, né? O óleo, aquela parte do óleo do petróleo, né? Fica boiando na água, porque o petróleo ele é menos denso. E um dos grandes problemas é que ele bloqueia a passagem de luz naquele local. E ao mesmo tempo também, se qualquer tipo de vida passar por ali, se um peixe, uma ave ou qualquer tipo de animal entrar em contato com esse óleo que está na água, eles acabam, esse material acaba impregnando nesses animais e muito provavelmente vai gerar a morte deles, né? Um problema, na verdade, que é tão sério quanto, mas que talvez nós não conheçamos tão bem, é o fato de que o petróleo, quando ele tanto depois da extração quanto até antes da extração, ele está contaminado por outros tipos de minérios, outros tipos de materiais que são tóxicos muitas vezes. Por exemplo, né, a gente teve aí aquele impacto de um navio, né, não se sabe ainda, até hoje eu não vi mais nenhuma repercussão na imprensa sobre de quem era aquele navio, o que aconteceu realmente, mas um navio deixou vazar uma grande quantidade de petróleo na costa brasileira, né? E esse petróleo ele contaminou uma boa parte das praias, as pessoas ficaram pegando aquele petróleo da praia para poder jogar aquilo fora, né? O grande problema é que esse petróleo, na verdade, ele tinha várias matérias, vários contaminantes, né, minerais, e esses contaminantes, adivinha para onde que eles foram? Eles foram parar na água. Quando eles vão parar na água, eles podem entrar nas cadeias tróficas, né, que são as cadeias de alimentação dos animais, e aí uma hora eles vão parar na mesa do brasileiro ou de pessoas de maneira geral, né? E aí você acaba consumindo aí um material tóxico sem necessariamente você saber que aquilo lá é tóxico, né? Agora talvez você fique meio encucado toda vez que for comer peixe ou comer alguma coisa que venha do mar, mas essa é uma realidade, tá? O petróleo, quando ele entra em contato com a água, ele acaba contaminando também por causa de algumas substâncias tóxicas advindas da própria extração dele. Beleza? Mas aqui a gente acaba a consolidação, agora nós entramos na parte do conteúdo. Nós estamos falando até agora sobre esses problemas ambientais. E um dos problemas que são bastante discutidos, bastante difundidos, que todo mundo já conhece bem, é aquela questão da queima dos combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? São os combustíveis derivados de petróleo. Qual que é o grande problema? Toda vez que você queima um combustível derivado do petróleo, né, a queima desse petróleo aí, do combustível derivado dele, você produz grandes quantidades de gás carbônico. O que é o gás carbônico? Nas nossas representações, nós vamos representar ele dessa maneira aqui, CO2, tá? Que é um principal gás que intensifica o efeito estufa, né? Nós temos aí já muitos estudos falando sobre essa intensificação do efeito estufa e como que isso pode ser prejudicial para a vida dos seres humanos, tá? Isso se deve principalmente à estrutura, essa produção de gás carbônico, então, ela vai ser principalmente por causa da estrutura dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos nada mais são do que partículas que contêm carbono e hidrogênio. Então, olha só, viu? Carbono mais hidrogênio. Então, você sabe que isso daqui é nada mais, nada menos do que um hidrocarboneto. E a queima, a combinação de um hidrocarboneto com oxigênio, ou seja, combustão, gera gás carbônico, tá? E aí qual que é o grande problema disso? É que a queima de gás carbônico, essa produção de gás carbônico, ela varia pela quantidade de carbonos que você encontra no seu hidrocarboneto. No caso aqui, ó, você tem um primeiro exemplo que é o gás metano. O gás metano, ele é um gás inclusive produzido pelas vacas. Quando a vaca se alimenta lá do pasto e fica ruminando, ela fica soltando do metano, tanto através de arroto, quanto através dos gases que ela solta por outros locais também. E esse metano, na verdade, ele também aí pode ser queimado e produzir gás carbônico. Quando nós consideramos o petróleo, nós temos que pensar principalmente
né, ou melhor, o que causa mais impacto aí, o que nós queimamos com mais frequência, é a gasolina, que é basicamente C8H18, que é o octano. Essa gasolina, quando ela queima, ela produz, para cada 1 mol de gasolina queimado, você produz 8 mols de CO2. Então, a quantidade de gás carbônico que você produz é muito grande, né? É muito intensa quando você considera essa queima de combustíveis fósseis. Então, para nós começarmos a falar sobre a química orgânica desses hidrocarbonetos, dessa produção aí, nós vamos falar sobre o que é, primeiro, a química orgânica, tá? Química orgânica são moléculas químicas que compõem praticamente todos os organismos vivos, tá? Que nós definimos como um composto orgânico, como aquele que é formado principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Existem outras moléculas que podem estar ligadas aí, né, que nem o enxofre, o fósforo e alguns halogênios, mas o principal é carbono e hidrogênio. Tá? O que você vai ver com mais frequência é carbono e hidrogênio em grande quantidade e às vezes um ou outro oxigênio, nitrogênio ali no meio da molécula. Essa ligação que vai acontecer entre eles vai ser principalmente ligação covalente, ó. Principalmente a ligação covalente. Vamos relembrar o que é a ligação covalente? A ligação covalente acontece quando você tem um átomo, que nem o do átomo do carbono, que tem 4 elétrons na última camada, e esse átomo se liga com 4 hidrogênios. Por quê? Porque nós vamos seguir aqui uma regra do octeto. Na regra do octeto, qualquer átomo na natureza quer compartilhar ou doar elétrons ou fazer alguma coisa com seus elétrons para adquirir 8 elétrons na sua última camada. O que esse carbono vai fazer? Ele vai se ligar com todos esses hidrogênios aqui, um elétron por vez. Assim ele adquire uma estabilidade. Na ligação covalente, então, nós temos um compartilhamento de elétrons. Um compartilhamento de elétrons, tá? Então, todas as vezes que nós considerarmos a química orgânica, todas as vezes que nós considerarmos as ligações químicas aqui, nós estaremos considerando ligações covalentes nos hidrocarbonetos e em qualquer molécula orgânica que nós estudarmos posteriormente. Tá? Sobre o carbono agora, a química orgânica ela pode ser até considerada a química do carbono, tá? Essa parte da química, ela vai considerar então esse átomo de carbono que tem um número atômico igual a 6 e grupo 14 na tabela periódica. Isso aqui é só para definir mesmo, tá? Então, de forma bem generalista mesmo, esse composto que a gente está formando, ou melhor, o composto que o carbono forma é sempre um composto molecular, tá? Por quê? Porque como ele está na família 14, ele tem então 4 elétrons na sua última camada. Eu posso escrever ele até assim, ó. 4 elétrons na última camada. E como ele tem 4 elétrons, para ele chegar em 8, ele tem ali uma eletronegatividade mediana. Ou seja, ele pode tanto doar quanto receber 4 elétrons. Mas a gente vai perceber que para o carbono é mais fácil ele compartilhar os seus elétrons com outras pessoas, com outros átomos, para se tornar estável com 8 elétrons. Então, quando a gente falar sobre o carbono, geralmente nós consideramos compostos moleculares, tá? E aí ele realiza até 4 ligações químicas, até, pessoal, no máximo 4. Nós vamos direto, a gente vai ter que contar a quantidade de ligações que o carbono está fazendo. E aí nós temos que ter esse lembrete aí, carbono faz no máximo 4 ligações. E aí essa característica vai conferir para o carbono um caráter anfótero, a gente chama. O que é um caráter anfótero? Significa dizer que o carbono ele pode se ligar a átomos mais eletropositivos, ou seja, que não gostam tanto de atrair outros átomos ou elétrons, e átomos também eletronegativos, que nem o oxigênio, o cloro, que são átomos que querem aí atrair elétrons, tá? Então o carbono vai ter essas características principais. O que é mais importante aqui? Carbono forma compostos moleculares, e compostos moleculares a ligação é covalente, tá? O que mais que é importante aí? Ele realiza 4 ligações químicas
No máximo, pessoal, não passa disso, tá? E aí, por causa dessas 4 ligações, eu tenho essas possibilidades de ligações químicas entre, quando eu considero o carbono. Aqui eu tenho o carbono fazendo 4 ligações, ou seja, nesse caso aqui, ó, ele vai ter, por exemplo, um hidrogênio em cada lado. Eu posso ter carbonos ligando, fazendo uma ligação dupla. O que é a ligação dupla? É quando ele faz 2 compartilhamentos de elétrons com a mesma molécula. Geralmente acontece quando ele se liga com oxigênio. Ele faz esses 2 compartilhamentos, então isso fica representado como ligação dupla. Então seria como se eu tivesse um oxigênio aqui e 2 hidrogênios aqui do ladinho. E eu posso fazer essas comparações. Aqui no caso do carbono também eu posso ter 3 ligações de um lado e uma do outro. Ainda estou totalizando 4 ligações. Ou 2 ligações de cada lado, 2 ligações duplas. Para isso, nós vamos chamar então essa ligação aqui de ligação simples. Essa ligação aqui, ou essas ligações aqui, eu chamo elas de ligações duplas. E essa ligação, ora, se essa chama simples e essa chama dupla porque tem 2 ligações e essa tem 3, vai chamar como? Ligação tripla. E aí, nós vamos ver agora as formas de representar as cadeias carbônicas. A primeira forma é através da fórmula estrutural. Eu vou apresentar para vocês aqui uma molécula. Essa aqui, eu vou apresentar na verdade mais de uma até, mas eu vou primeiro apresentar para vocês a molécula de metano, que é o CH4. Aqui é só a fórmula dele. E vou apresentar também a fórmula do etanol, o álcool etílico, o álcool que a gente usa aí para lavar a mão, o álcool que acaba sendo produzido na bebida alcoólica, etc., que é o C2H6O. Isso daqui são 2 moléculas diferentes. Aqui eu vou chamar então, vou colocar o nome para vocês, é o metano. Aqui embaixo é o etanol, o álcool popular mesmo, tá? Então, na fórmula estrutural é quando eu simplesmente faço a estrutura química dele sem me preocupar com outros elementos. Eu simplesmente escrevo as ligações e os elementos que estão representados. Para o etanol, a mesma coisa. Ó. O etanol ele se escreve dessa maneira aqui. Ó. Essa é a fórmula estrutural, apenas a representação dos átomos e suas ligações. Essa aqui é uma das que a gente mais usa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as mais utilizadas, as frequentemente utilizadas. Depois a gente tem a representação de bola-bastão. Essa representação, na verdade, ela é feita mais tridimensionalmente. A apostila de vocês traz essa representação. Eu não vou desenhar ela porque eu realmente tenho um problema sério com o desenho, tá? Mas a representação de forma de bola e bastão, ela é nessa estrutura aqui. Então você literalmente faz cada átomo com um tamanho diferente e cada ligação você usa um tipo diferente também de bastão. Você usa um bastão para representar a ligação química. Então você pode representar o carbono como uma bolinha vermelha. Inteirinho aqui. E cada hidrogênio você representa por uma bolinha branca. E aí você só precisa de desenhar essas bolinhas. Só que como isso envolve um desenho, é mais comum você usar isso em algum tipo de aplicativo que faz desenho tridimensional de molécula, tá? É o mais comum. Porque aí você tem que ter esse trabalho aí de fazer todo o desenho antes de conseguir fazer essa representação. Essa aqui é bem incomum de ser cobrada para você fazer. Você geralmente tem que saber ler isso, mas é basicamente a mesma estrutura, a estrutura anterior do metano, por exemplo, só que aqui agora eu não represento mais os meus átomos, né? Eu só vou ter aqui uma legenda que isso aqui é um carbono, isso aqui é um hidrogênio. E aí você faz a estrutura de bola-bastão, tá? Depois nós temos a estrutura, a representação, né, por desenho tridimensional. Um caso bem interessante é o caso também do metano, né? No metano eu faço aqui o carbono e eu faria aqui mais ou menos a estrutura tridimensional desse átomo de metano, tá?
eu representaria como que ficaria a geometria da ligação dele. Para representar isso, eu preciso fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou representar que esse átomo está para cima e que esse outro átomo está do lado do carbono. Eu vou fazer agora uma ligação só com tracinho para indicar que tridimensionalmente a ligação aqui de trás, essa ligação em tracinhos, ela está indo para trás do meu carbono. Ela está indo está meio que atrás desse carbono. E eu faço uma ligação parecida com uma setinha um pouquinho mais grossa aqui, ó, para indicar que esse outro hidrogênio está à frente da ligação, à frente do carbono. Isso dá uma ideia de tridimensionalidade para a molécula. Isso aqui que a gente faz geralmente quando nós queremos fazer uma representação por desenho tridimensional, a representação da tridimensionalidade da minha molécula. Você pode fazer isso para o etanol também? Pode, tranquilo. Como que você faria ela? Para o etanol, no caso. Para o etanol, você faria isso aqui, ó. Carbono, carbono. O OH, ele vai ter uma tridimensionalidade um pouquinho diferente, tá? Coloquei muito reto ali, precisa de ficar um pouquinho mais carbono, carbono, OH. O hidrogênio e o oxigênio, eles ficam mais retinhos. E aí aqui você também precisa de fazer aquela representação dos outros hidrogênios, tá? Então, um hidrogênio vai para cima, um hidrogênio vai para cá, e o hidrogênio vai aqui para frente, ó. Vou colocar ele bem para frente mesmo. Como eu não tenho um terceiro hidrogênio para trás, eu só vou deixar o outro indicado que ele não está para frente, ele está mais de lado aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Um para frente, um meio que para frente e um para cima. Nesse caso aqui também eu não tenho mais nenhum, eu vou colocar só um tracinho para ele. Aqui eu represento que eu assumo uma certa tridimensionalidade na minha molécula todas as vezes que eu faço a ligação química. Essa fórmula tridimensional exige que você saiba exatamente qual que é a geometria ou o ângulo das ligações entre carbonos e outros átomos. E isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então esse desenho tridimensional, por enquanto, nós não vamos utilizar. Mas perceba, o desenho tridimensional ele é análogo ao desenho estrutural. A diferença é que eu coloco aqui os ângulos entre as ligações químicas que estão acontecendo. Apenas isso. Depois nós temos a representação do tipo bondline, que é na verdade a representação por linha de ligação. Tá? Como que funciona ela? Pega aquela molécula de etanol, né? C2H6. Ó, eu vou representar essa ligação. Presta bastante atenção agora. Eu vou representar essa ligação assim. Só fazer um pouquinho mais tortinho que tem que ficar um pouco mais assim, ó. Essa é a estrutura bondline para essa ligação. O que aconteceu aqui nesse meio? Na estrutura bondline, cada pontinha representa um carbono. Representa um carbono aqui. E no caso dessas representações, eu não mostro, ou eu omito, vou colocar não mostro mesmo, não mostro o hidrogênio. Então, eu represento o carbono através de cada pontinha de traço que eu tiver. Então, a pontinha aqui representa um carbono, a pontinha aqui representa outro carbono. E o último local representa o OH mesmo, porque eu não conheço, não tenho nenhum tipo de representação específica para ele. E aí os hidrogênios aqui deveria ter, ó, aqui devia ter 3 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios. Eu não preciso representar eles na estrutura do bondline. Tá bom, pessoal? Para finalizar, nós temos a representação apenas tridimensional, que é quando você considera uma molécula, que nem a molécula de butano, de ciclobutano, perdão. Aqui é um CH2, CH2, H2
e H2. Você percebe que ele forma uma estrutura tridimensional imediatamente, porque ele fica um quadradinho, e você escreve de que maneira você observa essa estrutura tridimensional. Só isso, pessoal. Essa representação tridimensional é de longe a menos utilizada. Se eu fosse falar para vocês, olha, foca em um tipo ou foca em dois tipos de representação. Foquem na representação tipo bondline e foquem na representação estilo fórmula estrutural. São as duas que nós vamos utilizar com mais frequência dentro das nossas aulas. Beleza, pessoal? Até a próxima, então, e bom estudo para todos.